Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, professor Rubens, né? Gostaria já de iniciar a nossa aula comentando sobre o tema, né? O tema de hoje é um plantão tira dúvidas em relação aos exercícios que eu passei na última semana para vocês, né? Para as aulas referentes aos dias 11 de maio e 12 de maio, ok? Amanhã nós teremos novas postagens. Tá bom, pessoal? Na última aula, eu passei exercícios das páginas 12, 15 e da página 18. Confere, galera. Me deem um feedback aí no chat se é isso mesmo. 12, 15 e 18. Beleza, Arthur Dias, ok. Beleza, Arthur. Pessoal, só para relembrar um pouquinho, né, na semana passada eu sugeri esses exercícios, né? Na semana retrasada eu gravei para vocês uma videoaula sobre clima, revisei um pouquinho, né, relevo e hidrografia, tirei algumas dúvidas de vocês e trabalhei clima e vegetação da América e da África, né, os domínios morfoclimáticos da América e da África, né, domínio de paisagens da América e África, dependendo aí do tipo de clima e vegetação desses continentes. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida em relação à explicação do conteúdo. Sinalizem para mim aqui no chat, por favor, se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo da nossa última aula. Beleza? Eu gostaria que vocês sinalizassem para mim, né? Dessem o chamado feedback. Ok? Isabelle falou que está tudo ok. Então, Sofia Dias, não, está tudo ok. Beleza, galera. Então, vamos lá. Em relação aos exercícios, vamos fazer uma rápida correção, né, um rápido comentário para a gente conseguir trabalhar todos esses temas dos exercícios até o final da aula, beleza? Então vamos lá, galera. Na página 12, nós temos os exercícios cartografar. São exercícios relativos a clima e vegetação da América. Ok, galera? Então, foram exercícios que eu passei para vocês reforçarem principalmente essa interpretação dos mapas de zonas climáticas e de vegetação, né? A questão número 1 pergunta o seguinte: a vegetação de coníferas, né, costuma ocorrer em áreas de qual tipo de clima? De acordo com o mapa da própria página 12, em regiões de clima frio, né? Fica bem claro. Inclusive, eu expliquei isso na videoaula, né? Eu citei a vegetação de coníferas, né, floresta de coníferas, ocorrendo em regiões de clima frio. É só vocês compararem a região de clima frio lá na América do Norte, né, com a vegetação de coníferas correspondente no mapa ao lado de vegetação. Só lembrando, pessoal, uma observação: vegetação de coníferas, floresta de coníferas, é um tipo de floresta que também pode ser chamado de taiga, né? Não confundam taiga com tundra, né? Tundra já é vegetação de clima polar, né, que eu mostrei para vocês numa imagem lá na aula passada. Taiga é a vegetação de florestas em cone, de coníferas de clima frio. Então, tundra, vegetação de clima polar, coníferas, clima frio. Beleza? Primeira questão, tranquilo? Conseguiram identificar esse exercício no mapa, a resposta no mapa, né? O gabarito estava postado lá no campo atividades. Todas as vezes que eu for postar um gabarito, pessoal, vai estar no campo atividades, tá bom? Questão número 2. Qual tipo de clima e vegetação são predominantes na área mais central do Brasil? Todas as vezes que vocês encontrarem esse tema, né, clima e vegetação predominantes na área mais central, são as regiões do Brasil que sofrem com o efeito da continentalidade. A área mais central engloba aí, principalmente, né, a parte mais ocidental, mais oeste da região sudeste, né, ali na região do estado de Minas Gerais com Goiás, né, essa região mais do oeste de São Paulo e parte da região centro-oeste do Brasil, o chamado Planalto Central Brasileiro. Essa é a porção central do Brasil. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a porção central do Brasil, região centro-oeste, né, região do Planalto Central,
onde ficam os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, e a parte mais oeste de Minas, oeste de São Paulo. Beleza? Então, tipo de clima e vegetação predominantes na área mais central do Brasil é o clima tropical. Professor, qual o clima tropical? Tropical típico ou tropical continental, né, com duas estações bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa, beleza? Então, o clima tropical, se vocês colocarem só clima tropical, fica subentendido que é o tropical típico ou tropical continental, né, com uma estação seca e outra estação chuvosa, beleza? E a vegetação de cerrado. Pessoal, muita atenção, vegetação de cerrado é aquela vegetação de troncos retorcidos, de árvores de casca mais grossa, né, que são vegetações mais espaçadas, né, que não tem um adensamento de uma vegetação muito próxima a outra de grande porte, é uma vegetação de médio porte, mais espaçada, né, mais esparsa, geralmente entre as árvores, né, graminhas e pastagens naturais. É a vegetação muito comum na África, que nós chamamos de savana, tá, pessoal? Mas no Brasil, a savana, ela recebe o nome de cerrados. Então, no Brasil, né, na região do Planalto Central, nós temos a vegetação de cerrado, né, que em ciências nós chamamos de bioma do cerrado, né, e em geografia, domínios morfoclimáticos, né, o domínio do cerrado, que nós ainda vamos estudar em Brasil, lá em vegetação brasileira, lá na frente. Aliás, que nós já estudamos o ano passado, no 7º ano, em vegetação do Brasil, né, o domínio morfoclimático do cerrado. Beleza, pessoal? Então, questão número 2 também corrigida e comentada. Ok? Questão número 3. Essa questão número 3 eu coloquei no gabarito com uma resposta pessoal. Tá? Encontre a localização aproximada de onde você mora. Então, galera, em seguida escreva o nome do município, a unidade da federação e o tipo de clima e vegetação que predomina na sua região. Eu moro em Vitória, a maior parte de vocês mora em Cariacica, não sei se alguns alunos moram em Vila Velha ou Vitória também, mas enfim, acho que é Vitória, Cariacica e Vila Velha, basicamente todo mundo, principalmente Cariacica, aí no caso de vocês, o Castro Alves. Vitória, Vila Velha, Cariacica, essa região aqui da Grande Vitória, né, no estado do Espírito Santo, se encontra na zona climática, né, com um tipo de clima tropical, tá? O nosso clima é o clima tropical, e a vegetação que predomina, pessoal, aqui na nossa região, né, é a floresta tropical, no caso é a Mata Atlântica. Ah, professor, no mapa aqui de vegetação da América, né, consta que nós estamos numa região de savanas e cerrados, mas essa legenda do mapa aqui de vegetação da América, né, por ter uma escala muito, muito pequena, né, bem generalizante, não especifica muito, tá, a nossa realidade. Então, eu já gostaria de falar para vocês. A nossa região é como está em verde claro aqui, né, como se fosse a localização do Espírito Santo, mas, na verdade, seria o verde escuro, tá, de floresta equatorial e tropical, mas, no nosso caso, floresta tropical. Tá? O clima nosso é o tropical litorâneo, né? E a floresta é a tropical, floresta tropical atlântica. Alguém sabe dizer qual o nome popular, né, o nome mais popularizado da nossa floresta tropical atlântica, na qual a reserva de Duas Bocas, no município de Cariacica, é um exemplo de floresta tropical atlântica? É uma reserva de Mata Atlântica. Muito bem, Maria Luísa Gadioli. Nós popularmente chamamos de Mata Atlântica, ok? Então, na nossa região, o clima é tropical e a floresta é uma floresta tropical atlântica, ou floresta tropical de Mata Atlântica, o nome mais popular. Beleza? Pessoal, alguma dúvida na página 12? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa correção da página 12? Nessa questão 3 eu quis fazer essa observação, porque no mapa de América não dá para ter uma noção muito boa, tá? Como se fosse savana e cerrado, não é. Né? Na página 15, pessoal, nós temos aqui
Também o exercício cartografar, né, comparando mapas de clima e vegetação da África. Veja que interessante, eu passei os exercícios da página 12 porque vocês precisariam interpretar o mapa da América, clima e vegetação. Os da página 15 é a interpretação, né, cartográfica do mapa da África, de clima e vegetação. E os da página 18 são características, né, de clima e vegetação mais específicas da América e África quanto aos domínios morfoclimáticos. Então, esses exercícios que eu passei para vocês na semana passada revisam, né, com exercícios todo o conteúdo da semana retrasada. Então, acompanhe as postagens no Positivo On para vocês não se perderem. Tá? Se vocês não acompanharem às terças-feiras as minhas postagens, vocês poderão ficar muito perdidos em relação a exercício e conteúdo onde que a gente está. Beleza, galera? Então, página 15, né? Ao comparar os mapas, é possível perceber algumas correspondências entre os tipos de clima e vegetação. Isso a gente já comentou. Em diferentes partes do continente africano. Beleza. A esse respeito, respondo às seguintes questões. Número 1. Se fizéssemos uma viagem partindo da linha do Equador, aproximadamente no centro do continente, rumo ao Estreito de Gibraltar, no Marrocos. Atenção, onde fica o Estreito de Gibraltar, galera? Na página 15, no mapa de África, é aquela pontinha no extremo norte do continente africano, onde está em verde claro, que quase encosta ali com aquela pontinha, né? Com aquela outra, como se fosse uma península da Europa. Localize no mapa da página 15 de vocês, no norte do continente africano, quase encostando com o continente europeu, lá no extremo norte da África, né? Na região de zonas climáticas e vegetação. Todo mundo conseguiu localizar? O Estreito de Gibraltar, onde está escrito Europa, né, vocês têm uma pequena passagem aqui no mar Mediterrâneo entre o extremo sul da Europa e o extremo norte da África. Né, uma passagem de alguns quilômetros, chamado Estreito de Gibraltar, né, que fica no Marrocos, tá, pessoal? No norte do Marrocos e no extremo sul aí da Espanha. Da Espanha, fica entre a Espanha e o Marrocos. É uma passagem de algumas dezenas de quilômetros, né, que a gente, é difícil observar olho nu, né, onde é a África, onde é a Europa, né, mas são poucas dezenas de quilômetros que separam os dois continentes. Né, uma extensão territorial pequena, se a gente for levar em consideração dois continentes. Então, essa questão é interessante. Fazer uma viagem partindo da linha do Equador, né, no centro do continente africano, até o Estreito de Gibraltar, né, tanto do mapa de clima quanto de vegetação, que clima e vegetação nós encontramos, que climas e vegetações encontramos pelo caminho? Bom, linha do Equador é a zona intertropical, né, no qual compreende aí o clima equatorial. Então, o clima o equatorial, subindo em direção ao norte, tropical. Depois, o clima semiárido, que é esse marrom clarinho, amarelo claro, né? Depois a gente atravessa a região do clima desértico, né? Essa região do clima desértico, no Trópico de Câncer, no mapa de zona climática, é a região que engloba aí o deserto do Saara. E depois, novamente, clima semiárido, amarelo clarinho, e chegando no verde claro lá em cima, próximo ao Estreito de Gibraltar, clima mediterrâneo. Então, na sequência da linha do Equador para o Estreito de Gibraltar, é clima equatorial, tropical, semiárido, desértico, semiárido novamente, finalizando com o clima mediterrâneo. E no mapa de vegetação, que tipos de vegetações nós encontramos partindo da linha do Equador até o Estreito de Gibraltar, lá no extremo norte do continente africano? Floresta equatorial e tropical, né? Savanas, pradarias, estepes, desertos, pradarias, estepes novamente e, por fim, vegetação mediterrânea. Esses desertos aqui, galera, é vegetação desértica, tá? Pessoal, vegetação desértica, sim. Vegetação desértica, um tipo de vegetação que só consegue sobreviver nas áreas desérticas, né? Pequenos arbustos, né, que sobrevivem nas regiões arenosas e rochosas do deserto do Saara. Beleza? E na questão 2, né,
fazendo uma outra viagem, partindo da linha do Equador até o extremo sul da África, né? Vocês precisam traçar uma linha imaginária, podem riscar no mapa, tá? Da linha do Equador ao extremo sul, pode pegar no meio do continente africano, do Equador ao sul, nas zonas climáticas, e do Equador ao sul, na vegetação. Vocês têm no gabarito também a sequência de climas e vegetação, né? Clima equatorial, tropical, semiárido, desértico e, por fim, mediterrâneo. Interessante, galera. Extremo norte da África, clima mediterrâneo. Extremo sul da África, clima mediterrâneo. Por que isso acontece, professor? Porque são duas regiões que já estão bem adentrando as zonas temperadas. Nesse clima mediterrâneo é muito comum, né, na zona temperada norte e em partes da zona temperada sul, né? No caso da África, o clima mediterrâneo é do extremo sul da Europa e norte da África, por estarem mais próximos, nessa região, né, acima do Trópico de Câncer, e no extremo sul do continente africano, né, logo abaixo aí, não tão distante do Trópico de Capricórnio, beleza? E em relação à vegetação, né, floresta equatorial e tropical, savanas, desertos, formações mistas. Galera, essas formações mistas aqui é uma mistura de, como se fossem zonas de transição, tá? De uma vegetação para outra. Formações mistas, pradarias, estepes, deserto novamente e, por fim, vegetação mediterrânea. Então, observando no mapa e seguindo o gabarito, página 15, tranquilo, né? Vocês poderiam até fazer já olhando no gabarito e comparando com o mapa a sequência, né, de climas do Equador para o norte da África e do Equador para o sul, e de vegetação da linha do Equador ao norte e da linha do Equador ao sul. Alguma dúvida em relação aos exercícios da página 15, meus queridos alunos do 8º ano? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem comigo agora. Tudo ok? Tranquilo, Maria Luísa não, tá tudo ok, Davi Deorce, tranquilo. Bom, beleza? Arthur Dias, ok, João Pedro Ferreira, ok, Ana Júlia, tudo ok? Ok, beleza, sem brincadeirinhas, por favor. Rayane, ok, beleza então, galera. Noemi. Vamos então para os exercícios da página 18, tá? Ah, Rubens, eu conferi tudo, errei algumas questões, corrigi com o gabarito que você postou. Beleza, mas eu quero comentar essas questões porque eu coloquei o gabarito e eu coloquei na sequência da esquerda para a direita das colunas, a sequência dos números para relacionar a coluna. E talvez alguns alunos podem ter ficado com dúvida, qual é a ordem que o Rubens seguiu? Eu não coloquei no gabarito em coluna, eu coloquei numa sequência, né, contínua. Então, vamos corrigir questão por questão, eu vou comentar algumas dessas questões, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sinalizem para mim. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Questão número 1 da página 18. Relaciona as características climáticas e paisagísticas a seguir com seus respectivos tipos climáticos. Características do clima e da paisagem. Wagner, pergunta para mim quem é... Exatamente. Eu tinha percebido isso, Wagner. Quem é o aluno que está entrando com o desktop do 8º ano? Por favor, pessoal, identifique-se, por favor, porque começa a fazer comentários aleatórios, isso não é interessante. Josimar, Matheus. Ah, é o Matheus? Matheus Chagas? É isso mesmo? Ah, então, Matheus Chagas, por que você não se identificou no chat? Tá? Você precisa se identificar no chat com o seu nome e com sua turma. Tá bom, Matheus? Senão a gente cria problema na nossa aula. Essa aula virtual é um momento que vocês têm para tirar dúvidas e participar, como eu já comentei na aula passada, tá? Porque nem todos os alunos têm essa oportunidade. Então, vocês estão tendo uma oportunidade, vocês precisam fazer valer esse acesso de vocês à sala virtual, tá? Beleza? Então, atenção para a identificação de nome e turma. Eu já falei isso no início da nossa aula, antes da gravação. Então, vamos voltar para os exercícios, por favor. Questão número 1. Todo mundo prestando atenção
na correção. Bom, agora, galera, essa questão número 1 não fala especificamente se é América ou África, tá? Vocês precisam ter uma interpretação em relação a clima e vegetação, uma noção de características de clima e vegetação influenciando nas paisagens, em domínios morfoclimáticos. Então, é um exercício de interpretação muito importante, tá? Vocês precisam prestar atenção. Mesmo quem corrigiu com gabarito, acompanhe a minha correção aqui na apostila, tá? Acompanhe a minha correção na apostila para que não fique nenhuma dúvida. É interpretação de conteúdo, de texto. Vamos lá. Primeira afirmativa. Questão número 1. Temperaturas abaixo de 0 graus na maior parte do ano. Neve e geleiras. Clima o quê, galera? Clima polar. É óbvio, né? Segunda afirmativa. Número 3, né? Clima polar. Número 3. Segundo parênteses. Embora situado na zona temperada, apresenta verão quente e seco. É uma característica de um domínio que existe tanto na América quanto na África, que é o inverso dos demais. Eu lembro que eu expliquei isso na aula. Tá? É o clima o quê? Domínio mediterrâneo, clima mediterrâneo. Tá? Então, número 7. Então, a sequência ficou 3 e 7. Terceiro parênteses. Raras chuvas e grande variação de temperatura entre dia e noite. Raras chuvas é deserto. Deserto é clima árido. Variação de temperatura. Exatamente. Os desertos quentes são muito quentes durante o dia, muito frios durante a noite. A temperatura cai bastante. Então, há uma grande variação da temperatura devido ao efeito da continentalidade. Então, o terceiro parênteses da questão 1 é o número 1, clima árido. Então, a sequência ficou 3, 7, 1. 4 estações bem caracterizadas. Temperatura média anual amena. Quando fala temperatura média anual amena, é clima temperado. Número 6. Tá? Próxima afirmativa. Pouca amplitude térmica. Eu estou na página 18. Acompanhe. Pouca amplitude térmica durante o ano. Quente e muito úmido. Regiões quentes e muito úmidas e pouca amplitude térmica, pouca variação de temperatura, são as regiões equatoriais do planeta, no nosso caso, tanto da América quanto da África. Então, a primeira coluna da questão número 1 ficou com 3, 7, 1, 6, 10. Né? Clima equatorial. Segunda coluna do exercício. Invernos rigorosos com frequentes quedas de neve e verões amenos. Bom, inverno rigoroso, queda de neve e verão ameno não chega a ser um clima polar, tá? Porque só neva no inverno. Clima polar neva no inverno e também no verão. Então, o clima que só neva no inverno e tem um verão mais ameno é o número 4, clima frio. Beleza? Próxima afirmativa. Curto período com poucas chuvas. No resto do ano, seco e quente. É o clima que nós temos no sertão do Nordeste, que não é desértico, é semidesértico, é quase desértico, é semiárido. Então, curto período com poucas chuvas, no restante do ano quente e seco, semiárido número 2. Transição entre o clima temperado e o tropical, em geral úmido. Vamos lá, galera. Clima tropical, trópico de Câncer ou Capricórnio, no caso do nosso trópico aqui do hemisfério sul, Capricórnio, abaixo a zona temperada. Mas entre a zona tropical e a temperada, bem perto do trópico, né, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo do trópico de Capricórnio, existe um clima que ele mistura as características do tropical com o temperado. Né? Ele é um clima mais ameno, né, um pouco mais úmido, mas no caso do Brasil tem as temperaturas mais baixas. Ele não é nem tropical e nem todo temperado, ele é um clima de transição, é o clima subtropical. Tá? Então, é o número 8, clima subtropical. Transição entre o temperado e o tropical em geral. Penúltima afirmativa da questão 1. Baixas temperaturas devido à elevada altitude. Mudanças constantes de tempo. Quando fala clima de elevada altitude, é o 5. Muito bem, Davi. Clima frio de montanha. E a última afirmativa da questão 1. Quando no interior do continente
apresenta duas estações, chuvosa, verão, e seca, inverno, quente o ano todo. É o clima, né, que nós sofremos influência aqui na maior parte do território brasileiro, que é o clima tropical, né? Verões chuvosos, invernos mais secos, menos chuvosos, e uma temperatura média mais elevada, aí, quase na casa dos 30 graus o ano inteiro, né, que é o nosso clima tropical. Beleza? Alguma dúvida na questão 1, pessoal? Então a ordem ficou 3, 7, 1, 6, 10 na primeira coluna, 3, 7, 1, 6, 10 e na segunda coluna 4, 2, 8, 5, 9. Segunda questão, clima e vegetação estão extremamente ligados. Óbvio, né? Associa alguns tipos de vegetação presentes na América, África ou em ambos os continentes com os tipos climáticos indicados no item anterior, lá em cima, em roxo, na questão 1. Então, utilizem essa sequência aqui, do 1 ao 10, né, esses 10 tipos de clima, as vegetações aqui da América e África. A questão 1 não falou de vegetação, não. Mostrou quais são os tipos de clima na América e África e as suas características. Na questão 2, são associar tipos de clima com vegetação. Então, muita atenção, alunos do 8º ano. Vamos lá, primeiro parênteses, floresta equatorial, densa e úmida. Floresta amazônica. Beleza. Matheus, identifique-se aí, tá? Você ainda está como desktop, você vai mudar depois na configuração, mas coloque seu nome e turno, por favor. Coloca agora no chat para mim, beleza? Coloca aí, Matheus Chagas, 8º ano, acho que é 8º A. Coloca para mim, por favor, agora, para ficar registrado no chat, Matheus. Tá? Por favor. Então, floresta equatorial densa e úmida, clima equatorial, né? No nosso caso, a floresta equatorial amazônica, né? Região da nossa floresta amazônica. Segundo parênteses, estepes e savanas com plantas, em geral, esparsas. Estepes e savanas com plantas, em geral, esparsas. No Brasil, pessoal, essas regiões de estepe seriam aquelas vegetações mais arbustivas, de pequeno porte, da caatinga brasileira. Beleza? Da caatinga brasileira. Então, caatinga brasileira, no caso no Brasil, óbvio, né? Clima semiárido, número 2. No restante da América, número 2 também, clima semiárido, estepes e savanas, né? Com plantas esparsas. Terceiro parênteses, pradarias, bosques e matas temperadas. Já deu a dica, número 6. Né? Clima temperado. Desertos, clima árido. Tá? Clima árido. Beleza, galera? Então, vegetação desértica, vegetação de clima árido. O clima desértico ele pode ser chamado de árido. Tá? O clima semiárido é um semideserto. Né, como, por exemplo, no sertão do Nordeste. Não é um deserto por completo, tá? Vamos lá. Savanas do interior dos continentes e florestas, em geral, costeiras. Clima tropical, tá? É o clima aí de savanas costeiras e algumas florestas mais próximo ao litoral, no caso, da nossa Mata Atlântica, da nossa floresta tropical atlântica, clima tropical. Final da primeira coluna da questão 2, floresta boreal ou de coníferas, obviamente clima frio, né? Clima frio, número 4. Segunda coluna, pessoal, vegetação arbustiva, em certas regiões destacam-se as oliveiras, clima mediterrâneo, número 7. Né? É muito comum nas regiões de clima mediterrâneo, né, o cultivo de alguns tipos de uvas e principalmente de oliveiras, né, para fabricação de azeites. Beleza, galera? Redução no porte da vegetação à medida que aumenta a altitude, clima frio de montanha, número 5, né, que é o clima de montanha, beleza? Clima frio de montanha, né, elevadas altitudes, a vegetação vai diminuindo, vai ficando quase mais arbustiva, né, à medida com que se aumenta a altitude devido à redução do oxigênio. Tundra e desertos glaciais, clima polar, tá, galera? Número 3. Muito bem, Cristiano, clima polar. Né?
Tundra e desertos glaciais. Tundra, vocês já viram lá no domínio, né, de climas frios e polares, aquela vegetação mais rasteira, né, musgos, líquens, gramíneas, quase nenhum arbusto, que fica congelada durante o inverno na região de clima polar. No verão a neve derrete um pouco, né, essa vegetação ressurge e serve de alimentos para alguns animais das regiões de clima polar, no caso da América. Vamos lembrar que África, continente africano, não tem regiões polares, ok? Matas de araucárias e de espécies que adaptam ao clima tropical e temperado. Clima subtropical número 8. Muito bem, Cristiano, número 8. Maria também, número 8. Maria Eduarda. No Brasil, pessoal, o clima subtropical ele é um clima mais associado às áreas de planaltos, né, do Paraná, parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Beleza, galera? Então, é a chamada mata de araucárias, né, que no caso de vegetação do Brasil, domina das araucárias. Vamos ver a sequência do Caio. 10, 2, 6, 1, 9, 4, 7, 5, 3, 8. Beleza, Caio. Caio Blanc, certinho a sequência que você postou. Muito obrigado, Caio. Beleza, meu amigo, tudo certo. Acertei tudo. Beleza, Caio. Muito bem, Caio, obrigado pela sequência. Galera, alguma dúvida em relação aos exercícios? Tiveram facilidade, dificuldade de responder? Né? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Caio falou que está tranquilo. Beleza, então. Galera, acompanhe a postagem, né, de amanhã do nosso Positivo On. Nós vamos já encerrar. Isabelle falou que está tranquilo, Raquel Nunes também falou que está tranquilo, beleza. Então, pessoal, acompanhe a postagem de amanhã do Positivo. Nós vamos trabalhar a questão dos recursos hídricos na América e na África. Vai ter uma videoaula do sistema positivo que eu postei. Era só prestar atenção. Isso aí, Davi. Amanhã vai ter uma videoaula da Positivo. Prestem muita atenção, tá? Na videoaula da Positivo. Para a aula de amanhã, eu coloquei a sugestão para assistir a videoaula da Positivo no final. Prestem atenção na sequência da postagem, né, dos dias das nossas aulas, na ordem que eu estou postando. Sigam a ordem da Positivo On. Não vai lá direto e assiste a videoaula, não, senão vocês vão ter dificuldades. Sigam o dia e a ordem das aulas da postagem que o professor Rubens está colocando no Positivo On. Vocês vão trabalhar primeiro na apostila, leiam as observações, o que vocês devem prestar atenção na leitura de vocês na apostila, né, nas páginas, e depois, por final, vocês assistam a videoaula da Positivo On. Né? Se eu não me engano, na postagem não vai ter necessidade de fazer exercício por enquanto. A gente vai ter uma aula só disso depois. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, nenhuma dúvida. Vou encerrar a gravação da nossa aula de hoje. Obrigado, né, para os alunos que com seriedade participaram da nossa aula. Conto com vocês na semana que vem, na nossa próxima live. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana, bons estudos.